Tudo na natureza é cíclico. A chuva se precipita das nuvens porque antes o sol evaporou a água dos rios, lagos, mares, elevando-a ao céu. A semente guarnecida na terra morre para que a vida da árvore possa florescer. Mesmo o sol, nossa estrela amarela, um dia vai se apagar e então se tornar parte de uma nebulosa, berço de novas estrelas. As estações do ano são ciclos de vida curiosamente comparáveis aos da vida humana. A primavera é como a infância florida, cheia de magias. O verão é quando a juventude ardorosa sente que pode mudar o mundo. No outono, caem as folhas da ilusão. E o inverno anuncia o fim de um ciclo e início de outro. Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta brasileiro, dizia crer numa outra estação. É a que depois do inverno desta vida acolhe todos os seres e da qual retornaremos para uma nova primavera. A vida humana é ínfima diante do universo conhecido, que pode ter de 13 a 15 bilhões de anos. Comparada ao calendário do cosmos, ela dura apenas alguns milésimos de segundos. É muito pouco. No entanto, a vida do espírito se estende para além do tempo dos homens. Neste ciclo de inícios e reinícios, cada existência é como uma página do grande livro da vida. Nada se perde, tudo evolui. Então, não se desespere quando se anuncia o momento da despedida de quem você ama. Será um até logo. O mundo nos ilude, porque nossos sentidos não alcançam senão um pequeno espectro da natureza. Mas o coração sabe, sente e, iluminado pelo conhecimento, não deixa de chorar a saudade, mas também não deixa de ver no corpo que se cala a porta da gaiola que se abre para que o espírito possa seguir viagem. Enquanto nos movimentamos na realidade física objetiva, é imperioso acumular na consciência os tesouros do amor e da sabedoria, os únicos que poderão nos ajudar quando chegar o momento e que servem sempre como um passaporte para dias mais felizes, seja nesta ou em qualquer outra estação. O universo é o livro da vida no qual o espírito escreve sua história. Partida e chegada. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde,
a não ser o corpo físico, de que não mais necessita no outro lado. E é assim que no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. Noutro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. Victor Hugo, poeta e romancista francês que viveu no século XIX, falou da vida e da morte dizendo: a cada vez que morremos, ganhamos mais vida. As almas passam de uma esfera para outra sem perda da personalidade, tornando-se cada vez mais brilhante. Eu sou uma alma. Sei bem que vou entregar à sepultura aquilo que não sou. Quando eu descer à sepultura, poderei dizer como tantos: meu dia de trabalho acabou. Mas não posso dizer, minha vida acabou. Meu dia de trabalho se iniciará de novo na manhã seguinte. O túmulo não é um beco sem saída, é uma passagem. Fecha-se ao crepúsculo e a aurora vem abri-lo novamente. São 5 os sentidos: olfato, tato, audição, visão e paladar. Cada um deles se encontra limitado a certos ajustes nos seres humanos. Nossas células olfativas distinguem geralmente. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, à nossa humilde casa. Boa noite a todos que estão nos assistindo através da internet, do Face, do Instagram. Que Deus esteja no lar de cada um de nós. Amigo, você é ansioso? Você quer retirar da vida algo que parece indispensável, mas que ela lhe nega? E aí nasce sua insatisfação? Ao invés de querer ter, receber, sugar algo da vida, procure dar. Dando, você entrará no ritmo da vida abundante e passará a receber multiplicado. Preocupe-se em dar. Estude como fazê-lo. Olhe para frente e para o alto. Siga avante. Estar disposto a mais dar do que receber é conquistar a liberdade. Então agora eu queria pedir a todos, que nós pudéssemos fechar os olhos, esquecer dos problemas, das dificuldades, das coisas materiais que nos envolveram durante o dia, e elevar nossos pensamentos até Deus, até Jesus, e agradecer por esse dia que tivemos, agradecer por estarmos aqui nesse momento, pregando a sua luz, os seus ensinamentos, e vamos pedir
que possamos estar sempre com os nossos pensamentos voltados para o bem, para o amor, e que Jesus possa sempre estar ao nosso lado, nos ajudando, nos intuindo, para que possamos sempre tentar fazer o melhor. Sabemos das dificuldades que temos, ainda da nossa pequenez perante a divindade, mas estamos tentando e vamos seguir nesse caminho de amor e de bondade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós também perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males. E assim, com esta prece, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da equipe espiritual que vela por essa casa, nós iniciamos a nossa reunião dessa noite, onde a Samanta vai nos falar das curas de Jesus, né? O que essas curas de Jesus vêm nos trazer de ensinamento? E agora eu convido, então, a Samanta. Boa noite a todos. Eu selecionei um tema muito interessante, né? Na maioria das vezes as pessoas se agradam muito de ouvir sobre Jesus. Só que, na maioria das vezes, a gente ouve as histórias de Jesus, mas nós temos que olhar, analisar, não só em relação ao que Jesus, aqueles anos que Jesus passou na Terra, mas quais são os ensinamentos, o que foi que ele quis nos passar, o que foi que ele quis nos ensinar em relação a cada uma das suas atitudes enquanto esteve por aqui. Então, eu escolhi uma das histórias, uma das curas em que Jesus realizou, certo? E a gente vai aprender um pouco com essa cura, com essa história, certo? Nós vamos aprender um pouco mais, aprender sobre as curas de Jesus. E eu trouxe a história da cura do paralítico de Cafarnaum, né? Essa história, claro que eu vou contar para vocês, para quem não tem lembrança, porque são tantas curas, tantos paralíticos, tantas pessoas que Jesus curou, né? Então, quem foi esse paralítico e por quê Cafarnaum, né? Várias vezes aparece esse nome na Bíblia. E Cafarnaum, Jesus ele não passava em nenhum local sem ser de propósito. Na maioria das vezes, todas as cidades tinham um motivo para ele estar lá, tinham um motivo para ele poder fazer a sua presença, os seus ensinamentos. Cafarnaum era uma cidade, certo, que ficou marcada por muitos dos feitos de Jesus. E por que ela era tão importante, né? Assim, onde ela ficava localizada era próximo, lá, né, numa região da Galileia, próximo do lago de Genezaré. Ok, isso aí, lá descrito na Bíblia, descrito onde, nos mapas antigos e tudo mais. O que era importante de saber em relação a Cafarnaum? Esse local era um local onde Cristo começou a fazer as suas pregações, onde começou a fazer os seus primeiros milagres, né, os seus milagres. E era uma área onde tinha um encontro, uma movimentação muito grande de pessoas, né? Tanto é que lá era uma área onde tinha alfândega, onde colhiam os impostos, certo? Era uma cidade onde
tinha muito da presença romana, né? Então, assim, ali era uma cidade onde muitas pessoas ficavam juntas, né? Assim, não no sentido de união, mas no sentido de necessidade de passar pelaquela cidade, tanto em relação ao pagamento de impostos, tanto em relação para poder falar sobre os seus problemas, para poder ir nas sinagogas, né? Tanto é que uma das sinagogas foi colocada lá na cidade, foi construída pelo centurião, justamente pelo fato de que galileus e romanos ficavam lá na maioria das vezes, né? Então era uma cidade de alto fluxo. Então, Jesus, todo da sua função na terra, todo consciente da sua missão, logicamente, todos os locais onde ele passou eram muito bem escolhidas, né, digamos a dedo. Ele não passou nada sem querer aqui na terra, né? Em relação a essa história do paralítico de Cafarnaum, foi o seguinte: Jesus estava lá pregando, e, claro, numa daquelas casas, e tinha uma multidão enorme, né? Onde Jesus passava, quem já conhecia sobre Jesus, a população ia toda atrás para poder ouvir as palavras de Jesus e para poder tentar conseguir alguma palavra, alguma cura, algum bem realizado por Jesus. Então, enquanto Jesus estava fazendo a sua pregação nessa cidade, vieram trazidos por 4 amigos um paralítico. Quando esses amigos chegaram com esse paralítico, esses 4 carregando o rapaz na sua maca, eles olhando que não tinham como chegar até Jesus por conta do excesso de pessoas, por conta dessa multidão toda, eles não conseguiriam passar com a maca, com o leito do paralítico, da pessoa, desse amigo. Então, o que eles fizeram? Eles olharam as oportunidades, olharam para todos os lados e viram a possibilidade. Subiram no telhado da casa onde Jesus estava pregando, destelharam a casa, né? Tiraram lá as telhas e, através daquela telha, onde eles abriram aquele buraco, baixaram o amigo, o paralítico, até então paralítico, lá aos pés de Jesus. Então foi uma maneira em que eles conseguiram chegar até Jesus. Já que eles não poderiam passar pela multidão, eles subiram no telhado, subiram o rapaz paralítico, atravessaram ele pelo buraco e colocaram ele pelas cordas até os pés de Jesus. Logicamente, Jesus, olhando aquela fé, aquela boa vontade, né? Porque assim, não é fácil. Se a gente tentar segurar uma pessoa que não é paralítica, uma pessoa que tem seus plenos movimentos e simplesmente às vezes teve um desmaio, a gente vê o tanto que é difícil segurar uma pessoa, um adulto, né? Uma pessoa. Se a gente vai levar uma pessoa que está desmaiada num carro, precisa de 2 pessoas. Esse rapaz, ele foi carregado por 4 amigos, mas não é só daqui para ali. Ele foi carregado para cima de um telhado. E de lá, descido novamente aos pés de Jesus. Então, imagina só a força e a fé que não só os 4 amigos, mas como também esse paralítico estava tendo em Jesus. Estava tendo a fé enorme que Jesus poderia fazer alguma coisa a favor dele. Então, Jesus, olhando aquilo ali, vendo a fé que foi colocada em toda aquela ação, Jesus olhou para ele e falou: filho, perdoados estão os teus pecados. Logicamente, depois de Jesus ter dito isso, né, assentados ali do lado, né, estavam alguns dos escribas, e que, conversando entre si, perguntando entre si, eles falaram assim: por que ele está falando essas blasfêmias? Né? Por que ele tá doido? Está falando bobagem? Quem é ele para poder falar que os pecados estão perdoados? Só Deus pode perdoar. Então, quem é ele para falar que os pecados estão perdoados se ele não é Deus? Jesus, já sabendo os pensamentos deles,
entendendo toda a situação que estava se passando, pelo aquele murmurinho que estava acontecendo. Jesus chegou e perguntou para eles: por que vocês estão com essa dificuldade no coração de vocês? Por que vocês estão perguntando, argumentando sobre isso? O que é mais fácil falar para o paralítico? É mais fácil falar: os teus pecados estão perdoados? Ou é mais fácil falar: levanta, levanta do seu leito e anda? Tanto faz. E nesse momento, quando Jesus terminou de falar isso aí para os escribas, ele virou para o paralítico e falou: filho, para poder mostrar que eu sou capaz, eu posso perdoar os teus pecados. Os teus pecados estão perdoados. Levanta-te, toma o teu leito, pega o seu leito, pega a sua cama, essa maca, e anda, e volta para sua casa. Nisso, o paralítico levantou-se, pegou a sua maca, o seu leito, que ele estava deitado, e saiu na presença de todos. Enquanto todos observaram aquele ali e colocaram: a gente nunca viu uma coisa como essa. A gente nunca viu o que acabou de acontecer. E claro, na época, né, com certeza, e nem até aos dias de hoje, qualquer coisa que acontecesse, a gente fica assombrado com muitas coisas que nós achamos maravilhoso, né? Então, essa história está lá no Evangelho de Marcos. Marcos, que descreveu essa história toda, né, em relação à cura de Jesus, a Jesus curando esse paralítico. Vamos analisar. Então, isso aí aconteceu, e vamos analisar em miúdos. Nessa leitura do Evangelho de Marcos, a gente verifica alguns pontos do ensinamento, certo? Primeiro, que nós temos que avaliar nessa história: o desejo que esse paralítico tinha de ser curado. Algumas vezes, e não só na época de Jesus, como também nos dias de hoje, tem pessoas que clamam por ajuda. Pedem ajuda física, pedem ajuda espiritual, oram a Deus, oram a Jesus, pedem para o santo que às vezes é devoto, pedem para Deus, e literalmente, Deus e o mundo, mas só pedem. Não fazem por onde. Esperam que a cura venha para eles sem dar nada em troca. Mas não é dar nada em troca em relação a pagamento de favores, a doação de alguma coisa. E sim você doar de si. Geralmente, quando você demonstra fé, você está colocando de toda a sua vontade, de toda a sua expectativa, tudo em cima daquilo que você quer. Para que aquele paralítico atravesse toda aquela multidão com aqueles 4 amigos, ele teve muita fé. Para se deixar ser elevado no telhado. Para confiar, primeiro, ele confiou não só em Jesus, mas ele confiou nos amigos também. Você imagina? Qualquer um deles podia ter derrubado ele e piorado a situação do rapaz, não era verdade? Se a gente for olhar, no ano passado, enquanto minha mãe estava internada sem nenhum dos movimentos, no pós-Covid, pós-intubação, perdeu todos os movimentos do corpo. Para que conseguissem levantar ela do leito, eram necessários, às vezes, 3 a 4 pessoas, entre enfermeiros, fisioterapeutas e tudo mais. Para suspender ela do leito, precisava de um carrinho, onde colocavam um tecido embaixo do bumbum dela para levantar ela do leito. E a gente vê, não é fácil. Se a gente levantar um adulto que está com os seus movimentos, o adulto ajuda a gente a movimentação. Mas uma pessoa sem movimentos não consegue ajudar. Então, vamos analisar aí o nível de dificuldade em que esse paralítico estava e que esses 4 amigos tiveram. Imagina, carregar uma pessoa, não só ali na sua maca,
mas subir com ele em cima do telhado e depois descer com ele novamente até os pés de Jesus. Então, o nível de boa vontade, de confiança que esses amigos tiveram para com esse rapaz. Nós temos que avaliar também, não só em relação à fé do paralítico, mas também o apoio desses 4 amigos, que foi de fundamental importância. Essa dificuldade que eles tiveram que enfrentar, certo? Não só em relação à multidão, mas em relação a subir e descer com ele novamente. E também analisar nessa história toda a lição que Jesus passou durante o momento ali da cura. Que Jesus ali, ele não só curou uma pessoa. Jesus conseguiu transmitir uma das maiores lições. Não só em relação aos escribas que estavam lá analisando, mas também assim as outras pessoas todas que estavam ali olhando. Que muitas pessoas vão atrás de conhecimento, outras pessoas vão atrás de maravilhas, de ver milagres, de ver as coisas acontecerem, né? Infelizmente isso acontece até hoje. Quando Jesus chega e coloca: filho, os seus pecados estão perdoados, não significa que Jesus simplesmente, olha, eu perdoei os seus pecados, vai e continue pecando, porque daqui para trás você não tem mais nada. Não é isso. Os nossos pecados só são perdoados quando a nossa dívida está paga. Nós acumulamos pecados não só dessa encarnação. Nós temos débitos desta encarnação, das encarnações passadas, às vezes, né? Na maioria das vezes, digamos. Então, tem um momento em que, se a gente está acumulando esses débitos, uma hora a gente vai ter que pagar. E no caso desse paralítico, imagina só, o que foi que aconteceu, o quanto ele sofreu, o que foi que deu nas vidas passadas, ou até mesmo na vida de agora, que ele estava tendo, para poder vir como paralítico. Para vir sem os movimentos. Lógico que na Bíblia não fala qual é o tipo de doença que estava deixando ele paralítico. Né? Poderia ser qualquer doença que seja, que poderia ser revertida ou não. Mas, até então, ele estava sem os seus movimentos. Só que a partir de quando ele sofreu tudo aquilo, aprendeu com seus erros, aprendeu com a sua doença, então ele não se lastimou. Ele não chegou, ele em momento algum, ele se sentiu coitadinho. Ele tentou fazer de tudo para se melhorar. Então, de tudo que ele sofreu, de tudo que ele aprendeu com a paralisia dele, tudo que tinha para trás, o que ele tinha que pagar, foi pago. Então, a partir daquele momento, Jesus enxergou que ele não tinha mais débito algum. Por isso que ele chegou e falou: os seus pecados estão perdoados. Então, não é porque Jesus é só bonzinho. Jesus enxerga dentro do nosso coração, enxerga a nossa alma. Então, não adianta. Para Jesus, igual eu falei, para Deus, nós somos nus. Jesus nos enxerga. Não adianta a gente mentir. Não adianta a gente falar que agora eu já paguei tudo. Nossa, eu estou de boa. Na encarnação que vem, agora eu vou vir como santo. Não. Jesus nos enxerga. E naquele momento, Jesus enxergou o rapaz. Viu que realmente tudo que ele tinha para poder pagar foi pago. Então, aí sim que ele falou: os teus pecados estão perdoados. Mas não significa que Jesus só o perdoou. Mas ele estava deixando fixado ali que você pagou todos os seus débitos. É a mesma coisa que chegar alguém que está nos devendo muito, muito, muito. Mesmo pagando aos pouquinhos, pouquinho, tem uma hora que a pessoa vai pagar os débitos e você vai falar: olha, eu olhei aqui na sua caderneta e não tem mais nada. Tua dívida está paga. Então significa que eu fui boazinha e perdoei a dívida dele? Não. Ali falou assim: não, ok. A tua dívida toda está quitada. Você quitou a sua dívida. E foi o caso do paralítico. O paralítico que quitou a dívida dele. O paralítico quitou os seus débitos. Então, Jesus só olhou para ele, olhou dentro da alma dele e falou: olha, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, a sua dívida está paga. Você não precisa mais sofrer com isso. Então, Jesus, o ser espiritual da mais alta
elevação, com seu poder magnético, aí sim, colocou o máximo que ele podia da vontade e conseguiu fazer com que esse rapaz melhorasse e pudesse se levantar e sair caminhando. Outra coisa que nós temos que analisar em relação a essa história é que, antigamente, todas as pessoas analisavam aquilo ali como se fosse uma coisa maravilhosa. Só as religiões, algo religioso, né? Então, assim, se tinha milagres, os milagres eram coisas assim, fantásticas, que somente alguns seres eram capazes de fazer, e ainda assim eles ficavam, alguns tinham dúvida. Será que é milagre mesmo? Será que é magia? Será que é... O que é aquilo ali, né? Porém, antigamente, eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. A religião e a ciência não eram interligadas. Hoje em dia, elas já estão começando a melhorar, já estão começando a ser estudadas. Então, hoje, nós vemos que a medicina, a ciência, está muito unida em relação ao que ocorre. Então, a gente vê que não tem nada de milagre. Milagre é algo assim que a gente olha assim, nossa, eu não sei explicar como isso aconteceu. Então, é um milagre. Ok, vamos colocar com essa denominação. Mas não ocorre nada fantasioso. Não ocorre nada que não tenha como acontecer. Jesus, com o seu alto padrão magnético, a partir de quando ele passasse a sua imposição de mãos nas áreas de ferimentos de pessoas que tinham hanseníase, fechavam-se as feridas. Mas assim, nossa, mas como é que Jesus fazia isso? Jesus, um dia, colocou não só para os seus discípulos, mas para todos nós, falando que nós somos deuses. Nós temos dentro de nós uma partícula divina. Então, se nós quisermos, a gente pode curar, sim. Ele não colocou essa função para os discípulos? E os discípulos, até então, quando ele escolheu os discípulos a dedo, eles não eram santos. Eles eram pessoas comuns, como eu, como vocês. Que foi aprendendo com o passar do tempo, seguindo os passos de Jesus, e foi aprendendo a ser como eles eram. Então, assim, não foram pessoas extraordinárias que Jesus escolheu. Jesus escolheu pessoas simples, pessoas comuns, pessoas cobradoras de impostos, pessoas que tinham possibilidades de traição, para mostrar que nós também podemos. Basta a gente seguir os passos de Jesus, basta a gente ter fé, basta a gente querer. Tanto é que, da morte de Jesus, se podemos dizer assim, os discípulos curavam. Eles saíam pelo mundo pregando as palavras de Jesus e pela imposição de mãos, pela sua fé, pelo seu magnetismo, curavam também. Hoje, nós temos não só as técnicas de imposição de mãos, os reikis, os magnetismos e tudo mais, e a gente vê assim que a fé das pessoas cura. Só que a fé das pessoas não é só a fé de quem, mas a fé também de quem está doando. Se você vai numa casa espírita para poder receber um passe, adianta você entrar lá dentro da câmara de passe só para poder tomar passe? Pode ser que adiante um pouquinho. Só que você tem que entrar na câmara de passe, você tem que querer receber aquele passe, você tem que estar disposto a receber aquelas energias. Assim como também o passista, aquele que vai fazer a imposição de mãos, aquele que vai te dar o passe, ele tem que querer te dar o passe, ele tem que estar transmitindo o máximo do amor. Então é uma troca. Então, todos nós podemos. Se nós podemos doar as nossas energias para poder fazer uma pessoa se sentir melhor, imaginem o que Jesus fazia na época dele. Justamente porque, assim, ele é um espírito de alto padrão. Então, Jesus curava e ainda cura. Mas agora a gente pode conseguir pensar e tentar entender como é que isso acontecia. Hoje,
Tanto é que tem alguns estudos, alguns que eu consegui aqui, por exemplo, no Conselho Regional de Medicina lá da Paraíba, foi colocado uma nota sobre a importância da fé na medicina. Né? Tá ali, a doutora Célia Maria descreveu, né, depois assim, vocês podem procurar, podem pesquisar, existem vários artigos falando, não só em relação ao Brasil, Europa, Estados Unidos, vários locais do mundo falando sobre a importância da fé, que a fé cura, sim. Então, ali, ó, o outro lado, o G1, no bem-estar. A fé pode ajudar muito no tratamento e cura de doenças, que vários médicos estão defendendo isso, que muitas pessoas podem reduzir, por conta da sua religião, por conta da sua fé, reduzir o risco de morte em até 30%. Que ajuda na recuperação. Tanto é que tem pessoas que, às vezes, conseguem ter a sua alta hospitalar depois que um membro da sua igreja, da sua casa espírita, ou qualquer pessoa que possa ter uma fala boa, agradável, bonita, e mandar aquela energização para ele, cura. Outros estudos também, que tem lá, ó, Correio Brasiliense mandou também. Os estudos sinalizam que a fé pode, sim, ajudar a superar doenças. Na revista Veja, saiu também reportagens sobre a real influência da fé nos tratamentos médicos. Tem aqui no Jornal de Saúde do Brasil, né, que saiu um artigo científico. Então, as pessoas falam assim, ai, não sei, G1 é confiável, Veja é confiável, não sei o quê. Então, aqui, artigos científicos. As pessoas não estão tanto na moda querendo só artigos científicos, e tem vários por aí. Falando sobre a importância da fé para auxiliar na cura da medicina. E aqui no caso que eu coloquei aqui para vocês, é um relato de caso. Então, assim, são várias histórias. Se a gente for para poder conseguir mensurar, são várias pessoas que foram curadas por conta da sua fé. Então, assim, será que foi um milagre? Ou será que é algo em que Jesus consegue manipular, magnetizar e fazer com que a gente consiga ser curado através da imposição de mãos, através da fé, da boa vontade e também da nossa vontade? Eu lembro também, inclusive, né, que também contando em relação quando minha mãe estava internada, nós colocávamos o que podia em relação a orações. As pessoas mandavam reiki à distância, as pessoas faziam, tentando escrever ela nas curas espirituais. As curas à distância, na verdade, não é uma pessoa que vai lá e se desdobra e vai tentar curar a pessoa. São pessoas de muito boa vontade que se reúnem em prol daquele nome, em prol daquela pessoa, para orar por ela, para poder mandar a sua magnetização para ela, para curar, e cura. A gente teve provas disso. Quando ela estava no corredor, achamos um padre. A gente catou o padre e foi lá. Falei, mas vocês não são espíritas? Sim. Ué, mas o que tem a ver? Pegamos o padre e levamos lá para poder orar pela minha mãe. Quem é alguém melhor que um padre para poder orar por ela, para poder conseguir fazer o quarto dela ficar magnetizado, enquanto nós, os filhos, estávamos todos assim com nossas energias tão baixas? Então, assim, não interessa se é padre, se é um pastor evangélico, se é quem é que seja. Qualquer pessoa que tenha fé, boa vontade, consegue curar. Consegue transmitir aquele sentimento, consegue fazer com que nós melhoremos. Então, a gente vê que não adianta só a gente ter aquelas, em relação às dúvidas, né? Mas, lá, num dos livros em que foram compilados por Allan Kardec, para poder explicar, né, muitas das coisas, está lá, sobre a Gênese, lá no A Gênese, tem lá sobre... Em algum dos últimos capítulos, falando sobre as curas e milagres e tudo mais. Então, ele explica como é que tudo acontece. Então, Jesus, com o seu portador,
por ser esse portador de grande magnetismo, ele consegue fazer. O fluido universal é o elemento principal de todos nós. Então, assim, quando consegue-se fazer a substituição da molécula do nosso corpo que está doente por uma molécula sadia, tudo se melhora. Por exemplo, quando a gente está com um copo sujo, com água suja, a gente vai colocando a água aos pouquinhos, vai colocando até que tem uma hora que aquela água limpa. Só que até então, nós estamos falando aqui de fluidos universais, de fluidos vitais, fluido universal. Então, toda vez que estou colocando, mandando as minhas energias positivas, que eu estou magnetizando aquela pessoa, que eu estou magnetizando uma água, eu estou fazendo com que a energia curativa venha para a pessoa. Então, assim, existem milagres. A gente pode chamar assim de milagres, porque são coisas assim que são tão boas para a nossa vida, a gente gosta dessa palavra, né? Porque é algo legal. Só que assim, tudo isso acontece na nossa cabeça, a gente chama de milagre porque a gente ainda não conhece tudo como funciona. Mas para Jesus e para todos os seres que são de alto padrão, de alto escalão de evolução, para eles é normal. Nós é que ficamos fantasiados, abismados com tudo que acontece, mas para eles é natural. Tudo é natural. Ocorre com muita facilidade. Então, para eles, assim, eles olham para a gente e falam, ai, meu Deus amado, por que é que eles estão tão assombrados com uma coisa que é tão natural? Mas para nós não é natural, porque a gente, às vezes, tem dificuldade de transmitir a energia positiva para o outro, porque nós também nos intoxicamos muito, não é verdade? Uma outra coisa também que é muito interessante, o poder curativo depende de quê? Da pureza da substância inoculada. Ou seja, Jesus, o ser mais puro que passou aqui na Terra. Então, logicamente, que toda a substância, toda a energia que ele fosse colocar numa pessoa é da mais alta pureza. Porém, nós todos, se nós formos fazer isso aí com alguma pessoa, fazer uma imposição de mãos, tentar melhorar uma pessoa, a gente vai conseguir? Vai. Mas vai depender da nossa pureza também. Como é que a gente se purifica? Tendo bons pensamentos, amando o próximo como a nós mesmos, né? Seguir os passos de Jesus, os seus ensinamentos, estudando, lendo a Bíblia, o Evangelho, ou seja, nutrindo a nossa vida de coisas boas, assistindo coisas boas também, positivas, que não nos intoxiquem, né? Então, assim, tudo depende de como a gente leva o nosso dia a dia. Então, se eu quero transmitir uma coisa pura, eu tenho que me purificar também. A outra coisa também, que o poder da cura depende da energia, da vontade. Não só da vontade da pessoa que está dando aquela energia curativa, mas também de quem está recebendo. Quem já fez reiki, quem já foi paciente de reiki, o terapeuta geralmente ele pergunta, você aceita receber o reiki? Porque você tem que aceitar. Não adianta você ir lá e fazer o reiki, a imposição de mãos, que você não vai sentir nadinha. Agora, quando a pessoa fala, eu aceito, internaliza aquilo ali e a pessoa sai, às vezes, ou mais leve, ou sentindo alguma cãibra, ou sentindo tontura, ou sentindo sonolência. A gente acha que é uma coisa boba, mas não é. Você abrir o seu coração para aceitar aquela cura é de grande valia. Então, já teve casos em que Jesus na Bíblia fala, homens de pouca fé. Não adianta, você não vai receber nada se você não tiver fé. Se você não abrir o seu coração para aquela informação, para aquela cura, para aquele padrão vibratório. E a outra coisa também depende da intenção. Qual foi a intenção que Jesus transmitiu para aquele paralítico? A intenção de cura. A intenção de fazer com que ele entendesse que ele não precisava mais sofrer. Que estava tudo resolvido. Porém, uma das coisas interessantes que eu achei muito legal é o seguinte. Naquela história em que a gente colocou aqui sobre Jesus,
nós falamos sobre a importância dos 4 amigos, certo? Que foi, claro, no meu ponto de vista, que ainda inferiorizada. A gente olha assim que é muito complicado nós termos alguém por nós. Nós temos, às vezes, a gente chama que tem muitos amigos, mas na hora da dificuldade, nem todo mundo abraça a nossa causa. Então, na hora da dificuldade, esse rapaz tinha os seus 4 amigos. Foram atrás, conseguiram e fizeram ele descer até os pés de Jesus. Quando Jesus olhou para ele e falou que os seus pecados estavam perdoados, era porque ele estava olhando o seu passado. Viu que tudo ali, o que ele passou, já estava quitado, a sua dívida estava quitada. Mas, depois que Jesus curou o paralítico, fez a sua terapia, a sua imposição de mãos e energizou, sarou, melhorou as moléculas que estavam doentes do corpo daquele doente, né, daquela pessoa, Jesus falou o seguinte: levanta, toma o seu leito e anda, e vai para sua casa. Mas engraçado, por que será que Jesus colocou, pega o seu leito e leva embora? Porque será que Jesus não queria lixo ali no chão? Não. Jesus, em momento algum, colocou para ele assim, ó, teus pecados estão perdoados e está tudo esquecido. Daqui para trás está tudo esquecido. Não. Para que os nossos pecados, para que as nossas dívidas sejam quitadas, nós precisamos lembrar sim o que a gente passou. Então, Jesus colocou, pegue o seu leito e vai para a sua casa. Ou seja, pega a prova da sua dificuldade, a lembrança da sua paralisia. Você não vai esquecer. Isso aí vai servir para que você possa transmitir para os outros tudo que você sofreu e passar uma coisa positiva. Tanto é que tem pessoas, teve uma vez uma pessoa que chegou para mim e falou assim, olha, hoje eu sou evangélico, sou uma pessoa temente a Deus e tudo mais, mas eu já fui drogado, eu fui alcoólatra, eu fui, e foi falando todos os defeitos que ele teve no passado. E ele falou assim, se eu pudesse voltar atrás, eu nunca tinha ido para as drogas, nunca tinha ido para o alcoolismo. E ele falando como se fosse uma coisa mais lastimável do mundo. Quando ele terminou de falar, eu falei assim, olha, vamos pensar de uma maneira diferente. Se você não tivesse passado por todas as dificuldades que você passou, com tudo que você sofreu com as drogas, tudo que você sofreu com o alcoolismo, tudo que você sofreu em relação aos seus relacionamentos que não deram certo, aos seus pais e tudo mais, você não tinha a consciência da importância da mudança que a religião fez na sua vida. Quando a gente entra, não é assim, não é entrar, agora ele fala assim, não é entrar para a igreja entrar na gente, né? A gente entrar numa casa espírita, não é simplesmente vir aqui e assistir uma palestra. E sim internalizar aqueles ensinamentos, o nosso coração ser modificado. Então, se hoje eu estou mudada, se eu estou modificada, eu não vou esquecer tudo que eu sofri no passado. Os meus sofrimentos vão fazer com que eu me erga mais, com que eu consiga passar conselhos ao próximo. Porque quem não sofre, às vezes, é claro, são poucas pessoas que conseguem subir no seu alto patamar de elevação sem sofrimentos. Mas na maioria, grande maioria das vezes, todo mundo que chegou num alto patamar de evolução sofreu. E sofreu muito. Só que também a gente fica olhando o nosso sofrimento. Mas Jesus, quando passou aqui na Terra, encarnado, ele sofreu. E sofreu muito. Sofreu muito mais do que qualquer um de nós pudéssemos suportar. Só que Jesus tolerou, suportou. Por quê? Porque ele já via, ele entendia tudo. Jesus não tinha débitos para ser quitados. Porque, na verdade, o que dói na gente é a consciência quando não está tranquila. É a dor da revolta. É a dor de quando a gente não conseguiu resolver um problema com alguém no passado. Então, tudo isso aí dói. Quando a gente não tem mais nenhum débito, não adianta alguém vir cobrar a gente, se eu não estou devendo nada, não vai doer para mim.
Quando Jesus, depois que esse paralítico, esse ex-paralítico até então, levantou, saiu andando e todo mundo ficou abismado com aquilo ali, o que acontece? Na maioria das vezes, ou as pessoas, quando vem uma situação como aquela ali, alguns ganham, têm admiração. Então, muitos ficaram admirados. Nossa, Jesus é o máximo, é o Rei dos Reis, é realmente a presença de Deus aqui na Terra. Outras pessoas, alguns ficam na admiração, outros têm uma mudança íntima. Com aquela situação que Jesus mostrou tudo, às vezes tem a reforma íntima, a pessoa se desperta para ir atrás da sua reforma íntima. Quando Jesus falou para aqueles fariseus, perguntando por que eles estavam tão abismados com aquelas palavras, só porque ele falou que os pecados estão perdoados? E ele até perguntou, o que é mais fácil falar? Os teus pecados estão perdoados ou é mais fácil falar para levantar e andar? Jesus quis dizer com isso que tanto faz, tanto fez. Porque não foram as palavras de Jesus. Foi o momento, foi a emoção, foi o sentimento, foi a energização, foi o merecimento da pessoa. Então, quantas vezes você fala, mas é que ele não tinha fé, não aconteceu nada. Mas Jesus sabia, Jesus conhecia. Então, Jesus aproveitou aquela situação em que os fariseus estavam comentando, mas também ele não colocou em termos de crítica. Porque, na verdade, na maioria das vezes, os fariseus eles estavam muito grudados com os ensinamentos da lei mosaica ainda. Então, assim, eles ficavam com o pé atrás. Eles sabiam que vinha um prometido, mas eles ficavam, será que esse mesmo é o Messias? Será que esse mesmo é o portador de todos a personificação de Deus aqui na Terra? Porque, claro, Jesus veio, mas quantos outros Messias e Cristos apareceram por aí falando que era e não era? Como até hoje acontece, né, algumas vezes. Então, Jesus não criticou eles. Só fez eles se tocarem, abrir os olhos para mostrar as palavras dele que curou o rapaz. E sim, a sua transmissão de energia e a vontade do rapaz de ser curado. E isso é de grande valia. Quando Jesus chegou e colocou isso para os fariseus, o ensinamento não ficou só para com eles. Jesus, em todo momento que ele passou aqui na Terra, ele não falava que ele podia perdoar. Jesus, o tempo todo, ele falou que ele não era juiz. Que quem julgava era Deus. Né? Ele colocava, ele não tem o poder de julgamento. Só que naquele momento em que ele olhou para o rapaz e falou, vou te mostrar que eu posso perdoar os teus pecados. Ele quis mostrar naquele momento em que ele estava no direito, ele estava em missão divina. Então ele poderia responder por ele naquele momento. Então ele falou assim, realmente, Deus perdoa, Deus é que tem que perdoar. Mas eu estou aqui em nome dele para poder fazer as coisas. Então, em nenhum momento Jesus colocou falando que ele era mais que Deus, que ele era Deus, filho de Deus. Ele estava aqui fazendo as suas funções como filho dele, como a personificação de Deus na terra, mostrando a boa vontade. Então, na maioria das vezes, a gente fica naquela coisa de acreditar, de não acreditar, de achar uma desculpinha para poder fazer, para não entender o que foi que aconteceu. Se a gente seguir os passos de Jesus, seguir os seus ensinamentos, entender, entrar, não precisa você entrar, vamos colocar assim, fazer alguma religião entrar dentro de você, que eu não vou falar entrar na religião não, que tem muitas pessoas que às vezes entram numa religião, ficam 3 meses maravilhosos, aí na primeira oportunidade cai de novo na tentação. Então, a religião nunca entrou dentro de você. Eu estou colocando aqui religião para poder deixar em algo mais amplo, mas é deixar Jesus entrar dentro de você. Fazer com que
você tem que entender os seus ensinamentos, independente do local onde você esteja assistindo a sua pregação. Se você colocar Jesus no seu pensamento, se você assistir boas coisas, ler bons livros, ter boas atitudes no dia a dia, tentar amar o próximo, pensar em Deus, elevar o seu pensamento ao dia, você consegue transmitir ao próximo, sim, a energia curativa. Você consegue, sim, fazer com que todas as suas energias melhorem. Não tem pessoas que a gente chega perto e a gente sente que é tão gostoso estar perto de uma pessoa por conta daquela energia que ela transmite? E tem pessoas também que, muito ao contrário, que as pessoas parecem que sugam a nossa energia. Então, sejamos essa pessoa que transmite energias positivas. Sejamos essa pessoa que tem a possibilidade curativa. Jesus não falou que cada um de nós somos deuses, porque nós somos deuses, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos as mesmas capacidades. Porém, basta a gente treinar, basta a gente estudar, basta ter a boa vontade e basta a gente conseguir seguir em frente. Então, finalizando aqui a minha fala, eu coloco para que todos nós tenhamos essa consciência. Essa história desse paralítico de Cafarnaum, para mim, foi de grande valia. Por quê? A gente consegue analisar todas as possibilidades, porque a gente, em todo momento, está tendo dificuldades. Em todo momento, a gente se encontra na multidão, a gente se encontra na dificuldade, mas se a gente desistir no primeiro bloqueio, a gente não consegue ser curado, a gente não consegue resolver os nossos problemas. Mas se a gente for atrás, nem que seja, no caso dele aqui, na alegoria da história dele, subiu na casa, abriu o telhado, desceu de novo, passou aquela dificuldade. Então, assim, imaginem a dificuldade. Se coloquem no lugar dessas pessoas que fizeram isso por ele. E se coloquem no lugar do rapaz. Então, se a gente pegar as histórias da Bíblia, as histórias de Jesus, das curas, e a gente colocar no lugar das pessoas, a gente consegue ver a amplitude, a magnitude que as coisas aconteceram. Então, vamos colocar isso no nosso coração, vamos tirar isso como exemplo. Que a gente possa ser a pessoa que cura, sim. Se a gente transmitir uma coisa positiva. Mas que a gente possa ser um pouco do paralítico, que a gente possa querer ir atrás da nossa melhora, independente das dificuldades. E melhor de tudo também, que a gente possa ser igual aos 4 amigos. Que quando a gente for abraçar a causa do nosso próximo, a gente dê também de tudo. Que a gente possa fazer de tudo para conseguir fazer o outro estar bem. Espero que essa história entre em cada um de nós, que a gente possa refletir um pouquinho mais, porque não depende de milagres, depende de cada um de nós. É o nosso coração, é a nossa boa vontade e, principalmente, a nossa fé. Agradeço a atenção de todos, uma boa noite, retorno a palavra aqui a Josué, certo? Que vai fazer a oração final, e aqueles que forem tomar passe. Vai ter o passe? Forem tomar passe, pode ficar sentadinho esperando que vão ser chamados, ok? Com os pensamentos elevados. Obrigada. Então, mais uma vez, convido a todos para que possamos elevar novamente nossos pensamentos até Deus, até Jesus, até os espíritos de luz, e agradecer por mais esse momento que tivemos de aprendizado, e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, tentarmos ser o paralítico, se esforçando nas nossas lutas diárias, sabendo das dificuldades que temos, mas que possamos, o máximo possível, estar com nossos pensamentos sempre voltados para o lado positivo, que sabemos que sempre estaremos
com alguém do nosso lado, e às vezes a nossa energia pode ajudar essas pessoas. Vamos então nesse momento pedir a Deus que possa abençoar a nossa casa, essa nossa casa aqui, os nossos lares, possa abençoar as pessoas que estão nesse momento com dificuldades, com problemas de saúde, nos hospitais. Que o nosso Pai Criador possa abençoar aquelas pessoas que estão nas penitenciárias, enfim, a todos que estão tendo dificuldade, nesse momento tão difícil que estamos passando, de mudanças, que possamos estar sempre com nossos pensamentos firmes, sabendo que tudo tem uma razão, sabendo que nada é o acaso. E estamos aqui para seguir em frente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós também perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cairmos em tentações, mas dar-nos força, para que possamos nos livrar de todos os males. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus e da equipe espiritual que nos guia, que nos dirige, nós encerramos a nossa reunião dessa noite. Que assim seja.